Shalom Adonai a todos, Deus vos abençoe. Mais uma vez estamos de volta com o programa Pedra Angular. Programa este que é um fruto da graça de Deus, que nos colocou aqui para transmitir as verdades de Deus reveladas para esta última geração. Não estamos aqui para fazer proselitismo, não estamos aqui para sermos melhor do que ninguém. Estamos aqui para propagar a verdade na sua totalidade. A verdade que liberta. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. João capítulo 8, versículo 32. Estamos gratos a Deus por mais esta rica oportunidade que Deus nos trouxe de volta para transmitir o programa Pedra Angular. O Tabernáculo em Pedra Branca tem a honra de adentrar agora na sua casa, no seu lar, no seu trabalho, onde você estiver, para transmitir as verdades de Deus reveladas. Que Deus te abençoe a todos que estão conosco pelo Facebook, a todos que estão conosco pela Pedra Branca FM, através das ondas sonoras do rádio, e aqueles que vão assistir este vídeo pelo canal. Deus vos abençoe e que vocês sejam ricamente abençoados por esta programação. Se inscreva no nosso canal Tabernáculo em Pedra Branca Paraíba e receba todas as notificações, receba todos os vídeos essenciais para o seu crescimento espiritual. Todo dia sim, dia não, um dia sim e um dia não, nós estamos postando um vídeo no YouTube. Então, que Deus vos abençoe. Nós não queremos aqui denegrir ninguém, falar mal de ninguém. Estamos aqui para pregar a verdade. Agora nós sabemos que estamos vivendo num tempo difícil, um tempo de dificuldade, onde só aqueles que têm discernimento espirituais são capazes de saber onde estão pisando, com quem estão e a maneira que estão. Nós estamos vivendo um tempo de mais de 30 mil denominações espalhadas pelo Brasil, levando as pessoas a um precipício. E como nós frisamos aqui, estamos falando sobre a vida de Jacó, mas viemos nas programações passadas falando da vida de Abraão, de Isaac. E nós vemos que Abraão foi chamado depois da tentativa frustrada dos homens tentarem chegar até o céu. Através da Torre de Babel, Deus transformou aquilo em confusão. Capítulo 11 fala sobre a Torre de Babel, a tentativa dos homens pelos seus próprios recursos e a sua própria maneira tentando chegar até o céu. Aí no capítulo 12, Deus chama um homem. E através desta nação que viria, de Abraão viria Isaac, e de Isaac viria Jacó, que se tornou posteriormente Israel. Aí Deus vem e diz: eu sou o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, Israel. Deus formaria uma nação, e desta nação Deus projetaria uma escada, conforme o sonho de Jacó, que viu uma escada que o topo que alcançava o céu, da terra ao céu, uma escada que ligava a terra ao céu. Então, a tentativa dos homens de fazer uma torre para chegar até o céu terminou em confusão. Então, Deus agora vai projetar uma escada que ligue a terra ao céu para que nós tenhamos acesso ao céu. Todos aqueles que aceitam o sacrifício de Cristo, porque aquela escada de Jacó é uma figura da redenção, é uma figura de Cristo. E quando Jesus estava aqui na terra, ele disse: ninguém vem ao Pai senão por mim. Você sabe que uma escada é um objeto que liga dois níveis. É algo que dá acesso a dois andares, ao andar mais alto. Para você chegar ao andar de cima em um prédio, você precisa passar pela escada. Aquela escada te dá acesso ao andar de cima. Então haveria um que viria para nos dar acesso a Deus. Quem é este? Senhor Jesus Cristo. O Messias ungido que viria.
Através do sacrifício no Calvário, ele nos ligaria a Deus. Jesus disse: ninguém vem ao Pai senão por mim. O único meio de chegar até Deus é através de Jesus Cristo, porque este é o único local provido por Deus para adoração. E aí nós frisamos isto na lição passada. Esta escada é um objeto usado para ligar dois níveis. Se você quer ver a água da caixa de um banheiro, você coloca uma escada para te dar acesso ao nível mais alto para você ver a água que tem naquele banheiro. A escada te dá acesso a isto, é o objeto que te dá acesso. O único meio de conectar os dois mundos, o espiritual com o físico, o único meio de conectar o céu com a terra foi através de Jesus Cristo. E Jesus disse: ninguém subiu ao céu a não ser aquele que de lá desceu, a saber, o Filho do Homem que está no céu. Quer dizer, ele desceu. Para quê? Para fazer com que nós tivéssemos acesso lá. Tivéssemos acesso ao céu, tivéssemos acesso a Deus. A única forma de se reconciliarmos com Deus é através de Jesus Cristo. A Bíblia diz: Deus estava em Cristo, reconciliando o mundo consigo mesmo. Jacó viu uma escada do céu à terra, e no topo dessa escada estava Deus. Deus estava projetando o meio, o acesso para chegarmos até Ele. E este acesso é através do Messias, do ungido Jesus Cristo. Então veja só, Jacó teve o sonho. Deus estava dizendo para Jacó: Jacó, tu és parte disto. Tu és parte desta ligação. Cumpre a tua missão aqui na terra. Eu não vou te deixar até que tenha cumprido tudo aquilo que eu tenho dito a ti. A Bíblia diz isto. E em ti serão benditas todas as nações da terra. Observa só, como isto é maravilhoso. Deus estava dizendo: Jacó, tu és parte disto. De ti, desta nação, da tua descendência, eu farei vir o meio de redenção, o meio de escape, a escada que ligará de volta as pessoas a mim, que ligará de volta as pessoas até Deus. Através de Jacó, Deus iria projetar aquilo mundo, porque a salvação vem dos judeus. Dali viria o Cristo. Se Jacó falhasse na sua missão, não haveria Calvário, não haveria cruz, não haveria ungido, não haveria profeta, não haveria profetas e não haveria salvação. Olha só, Jacó saiu de Canaã para Harã, em busca de quê? De uma esposa, uma que tivesse o mesmo sangue. Uma que tivesse o mesmo sangue, que tinha que casar com aquela que tinha o mesmo sangue. Cristão só casa com pessoas que têm o mesmo sangue. Quando a gente fala em sangue, não é propriamente a química, mas a vida que estava em Cristo. E a vida que estava em Cristo era quem? O Espírito Santo. Cristão só casa com pessoas que têm o Espírito Santo, que têm a mesma crença, a mesma fé, que comunga da mesma prática, da mesma palavra. O profeta William Branham, ele ensinou um princípio maravilhoso. Quando ele pregou a mensagem escolhendo uma noiva, ele disse: sabe, para você escolher uma moça, você tem que levar em consideração 3 fatores. Primeiro, caráter. Segundo, vida de oração. Terceiro, fé em Deus. Porque o justo vive pela fé. Vive pela confiança de se agarrar em Deus para resolver a sua situação, em qualquer aspecto. Caráter, vida de oração e fé em Deus. Tem que ter o mesmo sangue. Não era para tomar mulheres cananitas. Isto foi uma das causas que fez Esaú perder a primogenitura. Tomou mulheres cananitas para si.
Isaac abençoou Iacove e disse, Iacove e Jacó, e disse, vá para a casa de Labão, irmão de tua mãe, e tome lá uma mulher da parentela. Veja, Abraão, quando mandou Eliezer em busca de uma esposa para seu filho, tinha que ser da parentela. Isaac agora vê o mesmo exemplo de Abraão e diz, vá para a parentela, para a casa do irmão de sua mãe, para a casa do seu tio, e encontre lá uma das suas primas para se casar, e você seja uma descendência grande, multidões de povos venham de ti. O homem saiu seco, só com a roupa do corpo, depois voltou com a multidão com ele. Olha como isso é maravilhoso, isso era a bênção. De Abraão passou para Isaac, de Isaac passou para Jacó, e aí vem. E ele chega a um local chamado Ramacom, que ali era o Monte Moriá. Ele faz de uma pedra seu travesseiro e depois dela o seu altar. Aquela pedra, como figura de Cristo, deve estar em nossa vida, como nosso travesseiro, nosso descanso e como único lugar provido por Deus para adoração, a adoração. Cristo é tanto o meu descanso quanto a minha adoração, o único local provido por Deus para adoração. E ele chega a um local, se deita, tem um sonho de uma escada posta do céu à terra. E ali ele vai, segue, Deus faz promessas para ele, promessas maravilhosas. Você vai ler o capítulo 28 e vai entender. Deus faz a promessa a Jacó. Acordando, pois, Jacó do seu sono, capítulo 28, versículo 16. Acordando, pois, Iacove do seu sono, disse, na verdade o Senhor está neste lugar e eu não sabia. Que lugar era aquele? Aquele local era o mesmo local onde Abraão levou Isaac para ser sacrificado, o Monte Moriá. Aquele é o local mais importante dos judeus. Uma vez eu vi um rabino falando assim, este é o local mais importante do mundo. Eu vi no meu coração, se eu estivesse frente a frente a ele, eu diria, não, rabino, o local mais importante do mundo é o meu coração, que é aqui onde Deus habita. Esse local, Deus está neste local e eu não sabia. Você sabe se Deus está no seu coração ou não? Mas veja só, Jacó disse assim, Deus está neste local. Aquele local que Jacó estava deitado quando acordou era o Monte Moriá, o local mais importante para os judeus. Aquela pedra que ele fez de travesseiro, depois fez de altar, ainda hoje existe lá no Monte Moriá. Existe ainda esta pedra. Então você tem o seguinte, eles têm este local como o mais importante que existe para eles. Mas a gente sabe que Deus, naquele local, Deus mandou construir o templo de Salomão que foi construído. E Deus desceu ali, a glória da Shekinah descia no terceiro átrio, naquele local. A gente sabe disso. Então Deus estava dizendo para Jacó, este local aqui, neste local que Jacó chamou de a porta do céu, o portal do céu, ele disse, e temeu e disse, quão terrível é este lugar, este não é outro local senão a casa de Deus, e esta é a porta dos céus. Observa, através daquele local Deus mandaria construir o templo. Naquele local Deus desceria no terceiro átrio. Depois Deus mesmo produziu um templo para ele, criando tanto o óvulo como o germe de vida, fecundando e colocando no útero de Maria, e ali nasceu um corpo com o nome de Jesus, a qual Deus habitou dentro daquele corpo e andou no meio dos homens. Aquilo era a escada que Jacó tinha visto, o meio de escape, de salvação, de redenção. Por isso quando Jacó disse, Deus está neste lugar. Um dia ele iria mandar construir o templo, e um dia ele construiria um templo para ele habitar no meio dos homens. Jesus, Emanuel, Deus conosco.
Jesus morre, ressuscita, senta no trono. O Espírito que estava nele, que é o próprio Deus, o Espírito Santo, vem habitar agora na noiva, no coração do homem. Deus estando em meu coração, eu sou um portal para o céu. Eu sou o meio pelo qual posso ligar as pessoas ao céu, porque Deus está neste lugar. Deus estando neste lugar, este lugar é um portal do céu. É um local que liga as pessoas até o céu. Hoje, o local de habitação de Deus é no coração do eleito. Uma vez ele vinha no terceiro átrio, lá no Monte Moriá. Outra vez ele veio no seu próprio templo que ele construiu, que ele gerou, Jesus. E agora ele está habitando em outro templo. Quem são? Nós. O nosso corpo é santuário do Espírito Santo. Deus não habita em templos feitos por mãos humanas. Mas quando um eleito nasce de novo, então ele é uma nova criação. Então é ali onde Deus habita, no coração do eleito. Então vamos lá. Eles tinham a porta para o céu. Quem é a porta para o céu? Jesus diz: eu sou a porta. Quem entrar por mim encontra a salvação. Jesus, o único meio de escape, de salvação, de redenção. Ele é a porta para o céu. Ele é aquela escada de Jacó que anjos desciam e subiam em volta àquela escada. Os judeus entendiam que existe outra porta para o céu, é a oração. A oração faz comunicação da terra com o céu. A oração faz com que os anjos levem o seu clamor e traga a sua bênção. Suba levando o seu clamor e desça trazendo a sua bênção. Então veja só, a oração é o meio de comunicação entre a terra e o céu, entre eu e Deus. E por isso que Jesus, sendo a escada de Jacó, também diz a Bíblia que ele é o nosso intercessor. Romanos capítulo 8, nós vamos ver aqui, diz assim, capítulo 8, versículo 33 e 34. Quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem justifica. Quem é que condena? Pois Cristo, quem morreu, ou antes ressuscitou dentre os mortos, a qual está à direita de Deus, e o que também intercede por nós. Ele intercede por nós. A intercessão também é um meio de conectarmos o céu com a terra com o céu. E aí Cristo, sendo esta escada, também é o nosso intercessor, intercede por nós. Olha como isto é maravilhoso. Então se levantou Jacó pela manhã de madrugada e tomou a pedra que tinha posto por seu travesseiro e pôs por coluna, derramou o azeite em cima dela e chamou o nome daquele local de Betel. O nome, porém, daquela cidade era Luz. Chamou aquele local de Betel, casa de Deus. Deus está neste lugar e eu não sabia. Esse local é a porta dos céus, é o portal dos céus. Chamou aquele local de Betel, casa de Deus. Quem é a casa de Deus hoje? Somos nós. Aqueles que nasceram de novo são santuário e morada de Deus, onde Deus habita. Deus habita hoje na sua noiva, na sua igreja pura. Então Jacó fez um voto, dizendo: se Deus for comigo e me guardar nesta viagem que faço, e me der pão para comer e veste para vestir, e eu em paz tornar a casa do meu pai, o Senhor me será por
Deus. Veja só, fez um voto, colocou diante de Deus. Quando fizeres os teus votos, pensa naquilo que estás falando, porque Deus cumpre a sua parte e você deve cumprir a sua. Fez um voto dizendo: se Deus for comigo, o mais importante é Deus ir com você e me guardar nesta viagem, e Deus guarda. E me der pão para comer e vestes para vestir. Observa. Olha o voto que ele estava falando. Se Deus for comigo, me guardar nesta viagem e me sustentar. 3 coisas que Deus faz. Deus indo contigo, Ele te guarda e te sustenta. Pode ter certeza disto. Pode ter certeza disto. É esta confiança que eu tenho. E em paz tornar a casa do meu pai, o Senhor me será por Deus. Olha, tem que se completar a viagem. Partiu Jacó de Canaã para Padã Arã, mas também ele queria voltar de novo para Canaã. Completar a viagem, porque tem gente que começa as coisas e não termina. Você tem que completar a viagem. E aí ele coloca diante de Deus: e eu tornar em paz para a casa dos meus pais, o Senhor me será por Yud-He-Vav-He. Aqui estava o nome de Deus. Aqui nós pronunciamos Deus, Elohim, como Deus. Mas na verdade aqui ele pronunciou o nome dele. Então, ele me será por Deus. É o título mais fácil que a gente usa para designar o eterno. É Deus. E aí ele vai e diz assim: e esta pedra que tenho posto por coluna será a casa de Deus, e tudo quanto me deres, certamente te darei o dízimo. Esta pedra que ele fez de travesseiro, colocou como coluna, ungiu ela com azeite e disse: esta pedra que tenho posto por coluna será a casa de Deus. Por isso que esta pedra existe até hoje lá. Aquela pedra que Jacó erigiu o altar. A mesma pedra que ele fez travesseiro, erigiu como altar. E ali quando eles construíram o templo, estava a pedra. E esta pedra está até hoje lá. Aí ele disse: esta pedra posto como coluna será a casa de Deus. Será a casa de Deus. De tudo quanto deres, certamente te darei o dízimo. Olha aí, ó. O dízimo pertence à casa de Deus, como o profeta William Branham ensinou. Que local era este que Jacó estava? Monte Moriá. Monte Moriá foi onde foi construído o templo. O profeta William Branham diz que quando Jacó voltava de Padã Arã, voltando da viagem, como ele tinha dito para Deus: se Deus me fizer voltar em paz, eu darei o dízimo de tudo. Ele voltou para Betel, para aquele mesmo local, e deu o dízimo de tudo a Deus. Então essas balelinhas que tem por aí, de dizer que dízimo é lei, não é graça. Ora, o primeiro a dar dízimo foi Abraão. Ele deu dízimo a Melquisedeque. Melquisedeque é Deus em teofania. Jacó faz um voto, coloca tudo diante de Deus e diz que esta pedra que eu tenho posto aqui será a casa de Deus, de tudo darei o dízimo. Quando Jacó voltava de Padã Arã, o profeta William Branham diz que o primeiro local que ele passou foi Betel, para poder entregar o dízimo de tudo que ele tinha. Jacó simboliza a graça, Abraão simboliza a fé, Isaac o amor, Jacó a graça e José a perfeição. Então vem uns desinformados que não sabem de nada e conversa tanta besteira e diz: não, dízimo é lei, não é necessário mais dar dízimo, não. Dízimo é graça. Jacó simboliza a graça. Dízimo pertence à casa de Deus. Agora, o que as pessoas fazem do dízimo, aí é outra coisa. O profeta William Branham disse: eu vou prestar
conta de cada centavo que eu gastei. Cada centavo. E eu vivo apertado, porque o dinheiro que eu pego eu mando para as missões no estrangeiro, para ver uma alma salva. Agora, se muitos estão pegando o dízimo para comprar chácara, para comprar carrão de mais de 200 mil, aí eles vão prestar conta a Deus. Mas isso não significa dizer, porque as pessoas fazem o uso errado do dízimo, ele deixa de ser, ele vai cair em desuso. Ou seja, ele vai deixar de existir. Não, está aqui na palavra, tem que ser cumprido. Jacó disse, darei o dízimo de tudo. Ele voltou para Betel e deu o dízimo. E aquele local que ele colocou a pedra era o Monte Moriá. Monte Moriá era o templo, casa de Deus. Então o dízimo pertence à casa de Deus. Agora, a administração que fazem deles, muitos para se enriquecer, muitos para seu bel prazer, eles irão prestar contas a Deus. Eles irão prestar contas a Deus de tudo isso. Muitos com seus carrões, com seus condomínios de luxo, com suas chácaras para morar, pegando trechos isolados do que o profeta falou para se beneficiar daquilo. Aí está errado. Aí está errado. Sabe? Está totalmente errado. Então, o que devemos fazer? Dar os nossos dízimos. Isto é bíblico. Isto não é lei. Isto é graça. Primeiro veio Abraão, deu o dízimo, veio Isaac, veio Jacó, Jacó aqui está dando o dízimo, depois foi que veio Levi, depois foi que veio a lei. Então aqui está Jacó dizendo, darei o dízimo de tudo. Então aí você tem claramente, dízimo é graça e dízimo deve ser dado por fé. Por fé. O dízimo pertence à casa de Deus. Eu posso falar que eu não vivo disso. Eu trabalho para viver. Graças a Deus. Eu trabalho para viver. Não vivo dos dízimos de ninguém. Todo dízimo que eu pego, eu uso para a obra de Deus. Então, se alguém estiver fazendo o uso do dízimo errado, é problema deles. Os dízimos continuam sendo aquilo que Deus disse. Os dízimos pertencem à casa de Deus. Dízimo é bíblico, dízimo não é lei, dízimo é graça. E dízimo deve ser dado por fé, porque tudo que não é feito por fé é pecado. Eu não tenho mais tempo para continuar, mas nós voltaremos. Nós vamos esmiuçar este assunto aqui de dízimo, de forma que o profeta falou para que as pessoas conheçam. Vou trazer estes estudos para que vocês saibam que existe muitos dentro da mensagem que estão se beneficiando disto em troca de parágrafos isolados. Quando o profeta diz, o dízimo é do pastor, mas para quê? Para ele administrar. O profeta diz, o dízimo é do sacerdote. Para quê? Para ele administrar. E o que é que você tem que pensar primeiro? Nas almas. Porque a maior ambição de um cristão na terra, o profeta diz, é ganhar uma alma para Cristo. Não é ver seus filhos formados, sua vida boa, sua casa boa, não. É ganhar uma alma para Cristo. Agora, muitos usam para se projetar, para criar programas de televisão para projetar ele próprio, enquanto as almas no sertão morrem. A região Nordeste tem mais de 56 milhões de habitantes. Olha quantos crentes revelados da mensagem tem. Porque assim, eles trabalham em torno de um homem só. Um homem só trabalhando. Então tudo você tem que dever satisfação àquele homem. Eu participei de um grupo desse, eu não participo mais de grupo nenhum. Sou um homem independente, não dependo de dízimo de ninguém e não tenho rabo preso com ninguém. Passei 8 anos com um pastor que vivia becado no outro. Por quê? Porque ele não tinha ministério.
Era ministérios dados pelo outro grande. Então ali a pessoa fica com o rabo preso com aquele outro, sabe? Desta forma, eu não tenho rabo preso com ninguém. Com ninguém. Sou independente. Não trabalho para viver. Sustento minha família do trabalho, graças a Deus. E assim pregarei o evangelho desta maneira. Que Deus vos abençoe e vos ajude nesta pequena reflexão. Fique na paz do Senhor a todos que estiveram conosco pelo Facebook, pela Pedra Branca FM. Que Deus vos abençoe. Nossos cultos, Rua Cândido Gambarra, sem número, próximo à antiga Caixa d'Água. Ali está o nosso tabernáculo. Vem estar conosco. Domingos e quarta, às 19h30. Fique na paz do Senhor. Amém.